O GE noticia que o processo da SAF vai ficar mais uma vez pausado. O Fluminense tem até agora, dia 30 de abril, para fazer a entrega do balanço do ano passado. Tem a questão agora também do orçamento, que foi publicizado. E aí, em tempos de falência do Botafogo, de recompra de Vasco, queria ouvir de vocês como é que vocês entendem esse panorama agora de SAF, porque na primeira conversa, em que talvez fosse viabilizar essa SAF do Fluminense, a visão geral e pública sobre o que é tornar-se SAF era bem menos negativa do que o que a gente está vendo agora com esses processos brasileiros, né? Você vê uma falta nas SAFs que são bem-sucedidas, você vê uma falta de ambição, como é o caso do Bahia. Nas que são SAFs que teriam alguma ambição, você vê um quase processo passando já de falência, já indo para uma situação até quase de insolvência, como é o caso do Botafogo, que tem a dívida do Botafogo Social e agora quase 2 bilhões de dólares de dívida do Botafogo SAF. E eu queria escutar um pouquinho de vocês aí, do que vocês acham sobre SAF, Fluminense e qual o futuro. Até alinhado com o que o Paulo Angione falou nesse evento lá, agora fugiu o nome, Fute alguma coisa, no Fute Summit, sobre quão boa é a gestão que a gente está vivendo hoje, mas também qual o gap para poder alcançar Palmeiras e Flamengo nessa corrida financeira do futebol brasileiro. Fala, Vago. Cara, eu vou ser bem breve nesse assunto, cara, porque acho que a gente vai ter muito tempo para discutir isso, né? Mas eu tenho 3 pontos referentes à SAF que vem desde quando foi apresentada, né, que eu coloquei na minha cabeça, sendo que eu nem sei se o último deles é tão viável quando se fala em negócio, mas como o Fluminense não é uma empresa qualquer, você faz uma aquisição, que se virem, né, para tornar isso viável para esse modelo de negócio. Mas eu penso que a gente precisa aumentar esse valor do aporte, né, dos 500 milhões, ou carimbar que esse valor não vai ser usado para pagar dívida. Aí se você tem 500 milhões ou quanto vai ser, né, mediante ao restante da dívida, né, que vale lembrar que tem essa questão, né, dependendo de quanto o Fluminense tem de dívida quando fechar com o balanço fechado para venda, é o que vai pautar, né, o valor desse aporte. Mas enfim, com base no que foi apresentado, se esses 500 milhões forem carimbados para não serem utilizados para pagamento de dívida, aí a gente está falando aí de 1,3, né, bi. Então o negócio já começa a ficar melhor. O impacto na folha que foi apresentado para mim foi muito, muito pequeno. Quando você fala em vender o Fluminense, você tem que ver para ontem o time indo para um nível muito acima. Então, o impacto da folha, a gente estava falando de uma folha de 20 milhões, ele ia para 23 num primeiro momento, depois ia para 27 depois de alguns anos. Então, eu acho que a gente tem que falar de pelo menos aí um aumento de 50% do investimento de folha assim que fechar uma SAF. A gente tem que ficar nítida a transformação do elenco do Fluminense para começar a se justificar uma SAF. E o terceiro ponto, que para mim é o principal, é que se a gente está falando de tricolores comprando a SAF, se a gente está falando de um grupo que ama o Fluminense, se a gente está falando de questões de dividendos emocionais, que é atrelar, né, as conquistas, a possibilidade de retirar dividendo e tudo mais, eu acho que... E se eles também acreditam, né, que vão fazer um grande trabalho diante do Fluminense, que vai botar o Fluminense no topo ali, né, do financeiro e de gestão do futebol brasileiro, se isso tudo realmente acontece, eu não consigo ver o porquê de não se colocar uma cláusula que evidencie, uma vez dando tudo errado, o associativo possa recomprar o clube, né? Então, a minha grande validação para tudo isso não vai ser auditoria, não vai ser diligência, não vai ser porra nenhuma com relação a isso. Acho que essa cláusula, ela evidenciaria toda a boa intenção e a capacidade desses tricolores que podem assumir o Fluminense. Uma vez deu errado, né? Uma vez se levanta, né, uma questão com relação a isso, você tem um meio do associativo recomprar. E aí, obviamente, isso teria que ter uma questão de com os royalties, você que tem um fundo de reserva para você poder ir comprando isso, e obviamente não vai ser à vista, né? Isso teria que ser de uma maneira parcelada ali para que o Fluminense pudesse reaver. Agora, como vai ser feito isso? Não faço ideia, não é minha área, não sei se é viável, mas também não é viável a gente cogitar o Fluminense indo para a mão de alguém e acabar tendo um desfecho desse, que eu não acredito pelo perfil do grupo, mas se isso tudo que parece ser for verdade, eu acho que tem alguma cláusula que dê uma garantia pro torcedor que a gente não tem chance da gente ter um desfecho merda, pra mim resolveria muita coisa. Igão? Não, é isso, cara. Eu acho que a gente tem muitas SAFs novas no Brasil, cada uma com seu modelo. Isso a gente precisa saber discernir, entendeu? Não dá pra colocar todas elas no mesmo bolo como se fosse uma coisa só. A gente vai ver muita coisa daqui a 5, 10 anos pra poder avaliar se deu certo ou não, né? O modelo do Fluminense, pelo menos esse apresentado no ano passado, aparentemente me agrada, diferentemente da ideia de ter um comprador, um John Textor, etc. Me agrada a ideia do fundo, de tricolores e tudo mais. Tricolores muito abastados, bilionários, enfim, figuras grandes na economia, na política do país, estão envolvidas ali. Me agrada um pouco mais essa ideia. Mas vai passar muito pelo que o Vago falou, você ter as confirmações, você ter tudo isso muito bem estruturado de investimento. Se não houver um investimento, não é só não tirar dividendos, não tirar lucro, porque eles mesmos dizem que é emocional, então a intenção deles, e vamos falar aqui, né,
raríssimas são as SAFs no mundo que elas se tornam SAF para o investidor tirar lucros e dividendos ali anualmente. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia de uma SAF. Ou ele compra um clube para poder revendê-lo no futuro, e aí ele consegue ali ter lucro nesse possível revenda, ou é soft power, ou é ele entrar naquela cidade, entrar naquele estado, entrar naquele país, negociar outras coisas para empresas dele, tudo que vem junto disso, né? Que eu acho que é muito o que essa galera tricolor aí que é mais com o Fluminense. Não só o amor, mas a questão do soft power, enfim. Então, assim, não retirar lucro é pouco. Eu acho que não só a gente tem que poder recomprar e ter algum tipo de cláusula nisso, como retomar parte das ações ou as ações nesse caso, né? Além de valores, que eu acho que tem que discutir. Eu acho que o valor que foi apresentado é a quem, a forma que isso vai ser aportado, o quanto é dinheiro novo e quanto não é. Enfim, é muito complicado. Eu não queria estar na pele do Matheus nesse momento. Ele sabe mais do que todo mundo as contas, as finanças do Fluminense, o que precisa ser feito para o Fluminense competir como a gente quer. Um Fluminense que, de fato, compita com Palmeiras e Flamengo todos os anos, né? Isso é uma realidade um pouco ainda distante para a gente. Com certeza, está se tirando ali leite de pedra diariamente do Fluminense, das finanças e tudo mais, para alguém chegar ao ponto de apresentar uma SAF. Eu acho que passa muito por isso. Mas eu não queria estar na pele dele, não, porque é realmente muito difícil, né? A gente está vendendo... A venda só acontece uma vez, né? A SAF só se vende uma vez, porque depois quem vai vender é o dono dela. Então a gente tem que fazer isso muito bem hoje em dia. Tem algumas amarrações, né, para poder... exato. Eu nem citei isso, porque isso é muito importante, né? A gente também saber quais são as possibilidades do cara revender. Que foi o que tu falou, né? Se a questão da SAF, do cara fazer dinheiro é justamente numa revenda, já parte do princípio que o modelo está prevendo isso acontecer em algum momento, né? Então, acho que foi comentado isso na apresentação, não? Então, isso parece que já tem alguma coisa ali, desde a apresentação, que não era assim... Eles associativo, eles não podem revender. Eu nem sei se tinha isso, claro, mas o que eu quero dizer... Tinha alguma coisa nesse sentido já, entendeu? O Fluminense é uma instituição centenária. Eu quero o Fluminense forte para os meus netos também, bisnetos. Beleza que não possa vender agora pelos próximos 10 anos, os caras não podem vender, tá tudo bem. Com 11º ano eles podem, eles vendem. Aí vem um outro comprador, aí vem um louco que já tem outro pensamento. E aí vai vendendo, tá entendendo? Então tudo tem que ser muito bem amarrado. E amarrado na primeira, porque depois já é deles e aí os caras fazem muito o que querem, né? Por isso que a gente tem que tentar botar o associativo com participação, o associativo forte, para poder ter essas amarras e essas travas, né? Eu vou dar uma... lembrando que assim, né? Foi mal, só para finalizar a parte. E lembrando que assim, né? É óbvio que o presidente que tiver à frente, né, dessa operação, meu irmão, vai estar com a cara associada a isso sempre, né? Se der errado, principalmente. Mas fato é que uma vez que aparece uma proposta de SAF para um clube, você tem que apresentar. E quem vai decidir isso é o próprio associado, né? O torcedor, o sócio do clube. Então acaba que no fim das contas não é uma opção do Matheus, né? Ou do Mário, seja lá quem for. E o principal disso é que tu vê como é que algumas narrativas atrapalham, né? A gente como torcedor, a gente quer buscar a informação e tal, não sei o quê, mas a gente fica completamente contaminado com uma galera que, meu irmão, quer sempre o caos, quer sempre a teoria do roubo, do mau caráter, do não sei o quê, enfim, tudo é uma podridão, mas quem vive na podridão é essa galera mesmo. Qual é a chance da gente ter montado o time que a gente montou para esse ano, independentemente do que vai acontecer? A gente considera que a gente tem um bom time para brigar por tudo. Se quisesse se emplacar uma SAF, né? Para que se faria determinados investimentos, determinados riscos, aumentando nossa folha, aumentando nosso investimento para poder endossar uma SAF? Não faz sentido, né? Era para ter segurado recurso, pago dívida, não necessariamente ter feito determinadas apostas. Aí ficou uma contradição, cara, que me irrita. Pagou 40 milhões, não sei o que, mas então, se tu tá reclamando que pagou 40 milhões num jogador questionável, tu não pode dizer também que tá querendo apequenar o Fluminense, fuder o Fluminense para vender pra SAF. E tu vê a mesma pessoa falando isso. Então, assim, é importante também esses assuntos pra gente ver. Tá muito claro sobre o perfil de uma galera, né? E é impressionante como a torcida dá voz e palco para um pessoal que tá sempre ali nesse ranço insuportável e atrapalhando uma discussão que vai ser muito importante aí para frente quando a gente for discutir esse assunto SAF, né? De maneira mais concreta. Eu tenho, só para não deixar só vocês botando a cara na rua sobre a assunto SAF, eu tenho uma visão bastante peculiar sobre algumas coisas sobre esse processo. Primeiro que, por mais que seja um processo extremamente financeiro, eu acho que quando a gente olhar para o assunto SAF, a gente não tem que pensar apenas financeiramente, tá? Todo o debate do SAF está sendo em torno de cifra e não necessariamente qual o impacto e o que isso significa para o Fluminense. O Fluminense, como grande diferença para Flamengo e para Palmeiras, não é centro de treinamento, não é equipe de preparação física, não é estádio, não é isso. A grande diferença hoje do Fluminense é o como o Fluminense rentabiliza os seus torcedores, porque é como eles têm de onde tirar um volume. Você não tem um financiador, como tem na figura da Leila Pereira e da Crefisa, que faz antecipação de receitas,
e que fortalece, e que aí ela consegue retirar esse dinheiro de volta em cima de venda de jovem valor, e ao mesmo tempo como o Flamengo faz com essa massificação de marketing, que se você for pensar em eficácia, talvez seja uma eficácia tão grande quanto a nossa. Só o tamanho do corpo de torcedores que estão dispostos a dar dinheiro quantitativamente para o Flamengo é infinitamente maior do que o do Fluminense. Não custa lembrar que em 2023 a gente tinha 60 mil sócios. A gente está com 39. E o reajuste do que teve de valor... 69, né? Se eu não me engano. Chegou a bater o suficiente para lotar o Maracanã de sócios cadastrantes. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar sobre o SAF é sobre essa questão da financiarização da discussão toda, e que você me desculpa, se a gente falar de 20 milhões de euros hoje, a gente está falando um valor X. Se a gente falasse de 20 milhões de euros há 2 anos atrás, era outro valor, e se a gente falar de 20 milhões de euros daqui para frente, é um outro valor. Então, é meio que, sabe, é meio burro. O que eu acho que a gente deveria cobrar do Fluminense. O Fluminense, se propor a ser SAF, ele não pode ser vendido com coisas a fazer, trabalhos incompletos ou não muito bem sucedidos, porque aí a gente está vendendo potencial. E uma das coisas que eu ficaria muito puto é o cara que enxerga um potencial no Fluminense, um potencial de arrecadação, e a gente não está fazendo por desorganização ou por falta de inteligência. A gente tem que explorar o Fluminense do jeito que o Fluminense é hoje, até o seu máximo potencial. Como chegar nisso? Aí é uma pergunta que o Matheus tem que responder, que o Mário, na figura do diretor-geral, tem que responder, como a equipe de marketing do Fluminense tem que responder, os parceiros do Fluminense tem que responder, os patrocinadores do Fluminense tem que responder, porque se tem uma coisa sobre todo esse assunto de SAF que a gente está falando aqui, é uma realidade. Eu vou fazer um paralelo quando eu comecei a tocar guitarra. A primeira guitarra que eu comprei por R$120 de um rapaz que desistiu de tocar guitarra porque o dedo estava doendo quando apertava a corda. E a guitarra que eu comprei dele custava alguma coisa em torno de 600, e eu comprei ela por R$150. Então, assim, por ele não saber usar o negócio, não dar valor ao que ele tem em casa, e ele não saber exatamente o que aquela ferramenta serve, qual o valor que aquilo de fato tem, ele vende mal e perde grana no meio do caminho, perde valor. E a guitarrinha tá ali até hoje. E já gravou CD, já fez uma porrada de coisa. Então, acho que o debate da SAF do Fluminense, quando ele for retomado agora, ele tem que ser em cima de outras coisas. Ele tem que ser em cima não do dinheiro que os ricos vão botar e que a gente vai aumentar o orçamento, que a gente vai fazer isso, que a gente vai fazer aquilo. Não, irmão. O que a gente tem que valorar para eles é qual a capacidade de 100% do marketing no Fluminense. O Fluminense já chegou a ter 70 mil associados. Então, quando a gente for fazer uma régua aqui, a gente tem que fazer uma régua de que a gente consegue ter 80 mil associados, cara. Qual é a arrecadação do programa de sócio-torcedor com 80 mil? É tanto. O Fluminense não está valendo tanto. Sabe por quê? Porque se a gente ficasse prendendo a valores, o que sai em notícia, o que foi oferecido para o Fluminense na primeira reunião da SAF foi o que o Flamengo pagou no Paquetá. O Fluminense vale um jogador do Flamengo? É isso, meus amigos. É complicado, é complexo. Não vale porque não é 100%, né? Mas enfim, é isso.